Boa noite, eu vou falar sobre desflorestamento e extinção combinação perfeita. Combinação perfeita para o surgimento de doenças emergentes. Meu nome é Natália e a Kátia está assistindo. Aqui tem uma imagem bem representativa já de começo, né, do ciclo das zoonoses, é uma ligação entre a natureza, o homem e os animais. Então, tudo tem que estar em harmonia. A partir do momento que eu quebro essa harmonia, consequências vão vir, né, que no caso é o surgimento de doenças emergentes. Mas, o que é uma doença emergente? Uma doença emergente é uma doença que tem um caráter infeccioso. Ela é uma doença que foi recentemente identificada e é pouco conhecida e possui repentino aparecimento de casos. Então, uma doença emergente geralmente geralmente tem consequência de pandemias, porque são doenças que são infecciosas, então são transmitidas rapidamente, na maioria das vezes, e são recentemente identificadas. Então, como a contaminação é muito alta, até a gente descobrir como parar, como fazer, já causou uma catástrofe. Aqui eu vou falar um pouco sobre a relação entre desflorestamento, extinção das espécies selvagens e doenças emergentes. Aqui na imagem a gente vê que é tudo interligado, né? Um está dentro do outro. Então, a população está dentro de uma comunidade e dentro dessa comunidade tem uma paisagem. Eu vou começar falando um pouquinho sobre cada tópico. Então, eu vou falar primeiro sobre a agropecuária. A agropecuária, ela contribui com a intensificação da agricultura e pecuária e a expansão da criação de animais domésticos e outros vetores próximos a ambientes florestais. Então, o que acontece? Vamos supor o caso da pecuária, ou até mesmo a agricultura, né? A intenção é sempre expandir o seu espaço que você vai cultivar, né? Porque, consequentemente, você terá um lucro maior com um plantio maior ou um espaço maior para ter gado, né? O objetivo é aumentar o espaço. A partir do momento que a gente aumenta o espaço, a gente tem que tirar alguma coisa. Então, aqui no caso, a gente desmata, né? Para aumentar o espaço. O que acontece quando a gente desmata? A gente cria um vínculo entre os animais e pode ser a criação bovina. Porque, por exemplo, eu desmatei, então eu mexi no ecossistema daqueles animais que estão lá dentro. Então, o que eles vão fazer? A tendência é eles saírem ou os bovinos adentrarem. Então, acaba tendo uma relação, né, uma aproximação entre espécies selvagens e esses bovinos. Caso alguma espécie selvagem tenha um patógeno, né, com essa convivência, ele vai acabar passando para os bovinos. O que acontece? Esse patógeno, ele se adapta. Então, hoje ele se adapta ao bovino, amanhã ele se adapta ao equino, que está ali perto, aí depois do equino ele se adapta ao humano, e assim sucessivamente. Então, a gente cria uma cadeia de transmissão. Urbanização, né? A gente quer um aumento da área urbana, invasão das cidades nos ambientes naturais, fusão de municípios e aumento das periferias e aumento no fluxo de transportes de longa distância. No caso da urbanização, a gente sabe que a população mundial está crescendo muito, então a gente precisa ter onde colocar essas pessoas. E geralmente a gente acaba desmatando as áreas para a construção de cidades ou rural, né, para ter onde colocar essas pessoas. A partir do momento que a gente faz isso, a gente tem um contato, né, tanto com a área que pode estar infectada, né, que é uma área que ali está parado, ninguém mexe, então não tem como saber. Tanto com os animais, porque os animais falam, opa, está mexendo no meu espaço, então eu vou lá ver o que é. E às vezes, quando a gente tira esse ecossistema, às vezes a gente tira o alimento desses animais. Então, instintivamente, eles saem em procura ao alimento. E eles acabam tendo contato com humanos, tanto quanto animais domésticos, enfim, que é uma possível transmissão de patógenos, né, no caso. Então, o aumento da área urbana ele está diretamente ligado com
as doenças emergentes, né, a transmissão dessas doenças, porque a partir do momento que a gente quer aumentar a área urbana, a gente invade o ambiente natural. Então, quando a gente invade esse ambiente, a gente está, né, exposto a novos patógenos, novos animais, porque dificilmente aqueles animais, eles são, tipo, tratados e cuidados por um veterinário, tipo, que vai lá toda semana, nossa, observa, ó, teve um que morreu de um jeito estranho. É muito difícil. Então, a gente acaba precipitando esse contato, né, e às vezes acontece dessa transmissão de patógenos. Alteração de ambientes naturais. Desmatamento e colapso da biodiversidade, aumento da quantidade de animais sinantrópicos e domésticos, potenciais vetores e reservatórios, e aumento do contato humano com animais selvagens. Aqui, quando a gente fala de potenciais vetores e ou reservatórios, é porque às vezes ele se adapta a alguma espécie que vai ser como vetor. Por exemplo, esse animal, ele sai de lá, daí ele tem contato com um cachorro. Aí esse cachorro vai ter contato com o dono dele. Então, esse cachorro, o vírus ou a bactéria, ele se adapta ao organismo desse animal e transmite para outros. Uma coisa que eu esqueci de falar no caso da agropecuária, quando a gente aumenta o espaço desflorestando, geralmente é para colocar uma monocultura. Então, o que acontece? Uma monocultura, ela diminui a diversidade, obviamente. Diminuindo a diversidade, a gente aumenta muito mais a probabilidade de adaptação. Então, é uma consequência também bem perigosa nessa questão. Interação parasita-hospedeiro, que tem a convergência entre animais domésticos e selvagens, maior movimento e migração entre ecossistema urbano e natural e aumento do contínuo entre habitat natural e urbano. Aqui no caso, essa convergência entre animais domésticos e selvagens, né, é o que eu acabei de falar na interação da paisagem, e esse maior movimento e migração entre ecossistema urbano e natural é porque, assim como o animal, ou o humano entra dentro da mata, tendo contato com novos, tendo contato com novos patógenos, novos vetores, enfim, os animais de dentro da mata também saem, né? Então, a gente tem esse trânsito, essa migração entre eles. Dinâmica parasita-hospedeiro, porque troca de hospedeiro e múltiplos interativos ciclos de transmissão. Então, é igual eu falei, por exemplo, sai um animal selvagem que tem contato com o boi, que tem contato com o cavalo, que tem contato com o humano, que tem contato com um cachorro, que tem contato com um gato. Então, essa troca de hospedeiro, ela vai se tornando cada vez mais comum. Aquele patógeno, ele vai se adaptando, e a partir do momento que ele se adapta, ele fica mais forte, então ele aumenta a virulência, ele aumenta a infecção, várias coisas, né? Ele se torna mais perigoso, como é o caso do Covid-19 que a gente está vendo, né? Já tem uma nova cepa por aí que é muito mais perigosa, então ele resiste e se torna mais forte. Aumento da taxa de infecção no novo hospedeiro devido à grande densidade populacional do vetor e ou reservatório, que também a gente pode observar no Covid, né? Porque, por exemplo, o Covid foi um grupo de pessoas que teve contato com aqueles animais contaminados, e esse grupo de pessoas tiveram contato com outras pessoas diferentes, que tiveram contato com outras pessoas diferentes, então acaba ficando um nicho, ele se expande muito rapidamente, né? Porque eu tenho contato, por exemplo, eu tenho contato com algumas pessoas no trabalho e tenho contato com pessoas na minha casa. Mas as pessoas que eu tenho contato no trabalho, eu tenho contato com outras pessoas, que têm contato com outras pessoas. Então, isso se torna, aumenta drasticamente a taxa de infecção devido à grande densidade populacional. Mutações genéticas e grande oportunidade de infecção levam a maior patogenia e infectividade, que é o que eu acabei de falar, né? A partir do momento que a gente passa de pessoa para pessoa, de espécie para espécie,
esse patógeno sofre mutações e acaba ficando mais forte. Então, ele acaba se tornando mais agressivo, né? E mais perigoso. E quais são os meios de prevenção? É extremamente importante o diagnóstico precoce e a contenção. Quando a gente faz isso, a gente evita que há uma expansão, né? Redução do contato humano-animal selvagem. Então, a gente tem que deixar eles lá no cantinho deles e a gente aqui no nosso cantinho, né? Evitar esse desmatamento, ou igual a cultura chinesa, né? Que, por exemplo, eles tinham contato com esses animais exóticos por conta da cultura deles. Então, seria interessante evitar. Esses animais, geralmente, eles não são consultados previamente, eles não são observados. Então, como que você vai saber se esse animal tem algum patógeno, se não tem? Deveria ter, né, uma certa inspeção antes de colocar em contato com humanos. Não só com humanos, como com outras espécies. Supervisão da saúde de animais selvagens, que é o que eu acabei de falar. Controle do desflorestamento. A partir do momento que a gente não tira o habitat deles, a gente, além de não adentrar, eles não saem do deles para vir no nosso, porque eles não precisam procurar comida, eles não precisam procurar abrigo, enfim, outras coisas. Extinguir o comércio e consumo de animais selvagens também é muito importante, porque algumas pessoas vivem no comércio de animais selvagens, né, geralmente é ilegal, e então o governo precisaria ver outros meios de dar sustento a essas pessoas sem com que esteja relacionado ao comércio de animais selvagens, né? Porque isso acontece muito, e o consumo também. Então, assim, precisa, né, consumir esse tipo de animal, tudo bem que é cultural, mas a gente tem tantas outras fontes, né, de alimento que são inspecionadas, tem um certo, né, inspeção, são inspecionadas, tem uma... Então agora pode ser consumido. Restaurar as florestas e deter o desmatamento. A partir do momento que a gente devolve a casa deles, eles instintivamente, né, voltam para aquele local ao qual eles são adaptados, então é um problema menos. Impulsionar o mercado para atividades livres de desmatamento. Então, como a gente vai, por exemplo, o caso da agropecuária, né, como a gente pode potencializar essa atividade sem desmatar, sem precisar desmatar para impulsionar esse mercado, né, para ganhar mais dinheiro. Essas pessoas, elas caçam para ter o alimento, ou enfim, e elas não têm consciência nenhuma, não têm suporte de saúde, não têm conhecimento nenhum para saber que às vezes, a partir do momento que você consome esse animal, você pode estar contraindo alguma doença que pode ser transmissível, né? Então, essa conscientização também é bem importante. Então, essas aqui são as referências que eu usei. E é isso. Tem alguma dúvida? Não tenho, amiga, ficou muito bom. Acho que você não consegue me ouvir, né? Mas ficou muito bom.